A gente começa o jornal com uma notícia triste que poderia ser diferente se a vítima tivesse sido socorrida a tempo. Dona Maria José dos Santos, de 81 anos, morreu no aeroporto Castro Pinto quando estava se despedindo do filho que iria viajar hoje de madrugada. Você vê imagens que foram feitas com um telefone celular por um dos passageiros que estaria nesse mesmo voo. Essa mulher de azul que está ajoelhada é uma médica que também iria embarcar nesse voo e que fez ali um primeiro socorro antes que a unidade avançada de atendimento pudesse chegar e prestar esse socorro a ela. A aposentada sofreu um infarto no saguão do aeroporto. O aeroporto Castro Pinto funciona 24 horas e recebe uma média de 1.300.000 passageiros por ano. Mesmo assim, o local não dispõe de um serviço de primeiros socorros. O médico sempre ele é necessário nessas horas de emergência, certo? Não só de prontidão, como ter um ponto aqui fixo, certo? Para nessas horas necessárias de emergência. Em todos os lugares, como um lugar desse, que é onde acumula tanta da gente, tem que ter um socorro, tem que ter um serviço médico, pelo menos um portozinho pequeno, mas que tenha um médico de plantão. Nessa madrugada, uma idosa de 81 anos foi acompanhar o embarque do filho que iria viajar de férias, mas se sentiu mal no aeroporto e morreu. De acordo com essa médica do SAMU, profissionais de saúde que estavam próximos tentaram prestar os primeiros socorros, mas no aeroporto não existia nenhum equipamento de urgência que pudesse ajudar. A paciente estava sendo reanimada por uma médica paisana que disse que ao se deparar com a situação não tinha nenhum tipo de material que pudesse ajudá-la a fazer o primeiro socorro da paciente. Ela começou a fazer a massagem, basicamente só a massagem cardíaca, que isso por si só não ajuda, você precisa ter oxigênio, você precisa ter outras coisas, pelo menos no mínimo, o básico. A equipe com médico que veio de João Pessoa só chegou ao aeroporto 15 minutos depois. Maria José dos Santos já estava morta. Entubamos a paciente e depois de entubada continuamos com a RCP durante 6 ciclos. Fizemos 6 ciclos, ela não respondeu a nenhum, não foi chocável, não apresentou sinal de choque, nada. E foi aí quando nós realmente vimos que a paciente já estava em franco óbito, pupilas já estavam dilatadas. Não é a primeira vez que um caso assim acontece no aeroporto Castro Pinto. Em fevereiro do ano passado, uma mulher de 54 anos morreu ao desembarcar aqui depois de sofrer um infarto. Na época, a falta de equipamentos e de uma equipe de primeiros socorros do aeroporto foi questionada. Em 2013, a Infraero disse em nota que seria feita uma licitação para que o serviço de primeiros socorros fosse instalado no aeroporto Castro Pinto. 1 ano e 7 meses depois, nada aconteceu. Eu acho que as autoridades competentes têm que tomar providências o mais rápido possível nos lugares de grande aporte, como shoppings, como aeroportos. Tem que ter um posto médico com toda a infraestrutura para poder dar aporte a esses pacientes. Realmente é um grande descaso, é preciso que as autoridades, a administração do aeroporto verifique isso e corrija urgentemente esse problema. Quantos mais vão precisar morrer, né? Nós estamos lidando com vidas. Para ficar claro, pessoal, a médica do SAMU, a Ana Cláudia Carvalho, reafirmou que o equipamento de socorro usado foi o do SAMU. O que eu posso lhe garantir é que todo o material que foi utilizado fomos nós que levamos, do DEA ao material de intubação, adrenalina, tudo fomos nós que levamos e fizemos a nossa USB e a nossa USA, que fizemos todo o protocolo de parada cardiorrespiratória na paciente, fomos nós. E o JPB procurou o Conselho Regional de Medicina da Paraíba para explicar o que diz a lei. A Karine Tenório está no CRM, que eu sei, Karine, fiscalizou o aeroporto, né, recentemente. O que foi constatado aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. O CRM esteve visitando os 2 aeroportos da Paraíba em junho do ano passado. Esteve no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, e lá foi encontrado alguns equipamentos de primeiros socorros. O aeroporto de Campina Grande tem um volume de passageiros bem menor do que o da região metropolitana de João Pessoa. Mesmo assim, existem os equipamentos de primeiros socorros lá e uma equipe de bombeiros treinada para esses casos. Em João Pessoa, no caso, o aeroporto da região metropolitana de João Pessoa,
não existia absolutamente nada. Eu estou aqui com o diretor de fiscalização do CRM, Eurípides Mendonça. Inclusive, doutor Eurípides, na época o senhor chegou a conversar pessoalmente com o superintendente da Infraero aqui no aeroporto Castro Pinto, não é isso? Com certeza. E na ocasião ele nos passou a informação de que em setembro, do ano passado, estaria pronto o posto médico conforme determina as normas que dizem que um aeroporto internacional que quando completa 1 milhão de usuários, ele é obrigado a disponibilizar esse posto médico. O senhor tem um documento em mãos em que ele assume esse compromisso de, em setembro de 2013, instalar esse posto médico no aeroporto. O senhor pode mostrar para a gente, inclusive, né? Com certeza, o documento é este aqui, em que ele oficializa ao CRM que em setembro do ano passado estaria pronto, então, esse importante mecanismo para intervir na assistência às intercorrências médicas. Pois é, estamos em setembro de 2014 e esse posto médico ainda não foi implantado. Nós estivemos na central de velórios, onde a dona Maria está sendo velada. Eu conversei com o filho dela, muito abalado, evidentemente, e ele acredita que se esses primeiros socorros tivessem sido prestados, ela estaria viva. Minha mãe estava tudo bem, conversando, brincando dentro do carro, entendeu? Ao chegar no aeroporto, Castro Pinto, a gente foi fazer o check-in e deixei ela de um lado, mas minha filha, questão de segundo, quando eu fui fazer o check-in, aí minha filha, pai, tá passando mal. Aí eu fui até lá, quando cheguei lá já estava um passageiro que ia viajar também, estava lá segurando para ela não cair, entendeu? Eu gritando dentro do aeroporto, socorro, liga para o SAMU, um médico, arruma um médico, e depois de muito tempo deve aparecer uma médica lá, entendeu? Para ajudar. Médica passageira. Exatamente, uma passageira, não era nem funcionário nem do aeroporto, era para passageira. Depois chegou outro médico, tudo, a médica pedindo os equipamentos e nada, não tinha, foi que ela se desesperou. Eles começaram a dar massagem nela, o outro médico também dando massagem e o pulso vindo, voltando, ela retornando, abrindo o olho e não tinha o equipamento para salvar. E ela pedindo equipamento. Foi uma idosa de 80, 81 anos, mas pode dar numa pessoa de 20, pode ser uma pessoa de 30 anos, de 40, entendeu? Não foi porque a minha mãe não foi uma idosa, passou mal, morreu. Não, de jeito de maneira nenhuma. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, entendeu? Mas não foi por causa. Mas se esse equipamento estivesse lá, na hora que a doutora pediu, ou senão um médico de plantão, entendeu? Uma unidade do SAMU lá, um médico, eu garanto a vocês que minha mãe não tinha morrido do jeito que morreu, não. Que ela tornou 3 vezes. Qualquer um de nós pode ser vítima. E aí, doutor Eurípides, eu lhe pergunto, qual a importância de ter um serviço de urgência nessa hora por perto? É de suma importância, até porque no caso em apreço do infarto agudo do miocárdio, a assistência nos primeiros 30 minutos é crucial. Então, certamente, se ela tivesse sido assistida, nas primeiras meia hora, certamente o resultado, a consequência poderia ter sido outra e ela estar viva. Muito obrigada pela participação, doutor Eurípides. Eu volto com você, Bruno. A gravidade da informação, ela pode ter morrido por falta de equipamento. Deixa eu pedir, obrigado, Karine, pelas informações, para a gente botar aqui só a foto da dona Maria, para que a gente possa ver. Essa dona Maria José, então, ficam os sentimentos de toda a equipe do JPB. Nós procuramos a Infraero, que é responsável pela administração do aeroporto Castro Pinto, que ficou de enviar uma nota sobre o que ocorreu e para explicar essa situação do posto médico do aeroporto. A gente está aguardando essa resposta. Rapidinho, gente, deixa eu voltar a falar sobre a morte da dona Maria José, de 81 anos, hoje de madrugada no aeroporto Castro Pinto. A Infraero enviou uma nota informando que prestou apoio aos familiares e adotou todos os procedimentos previstos no plano de emergência. A supervisão do aeroporto foi acionada e os procedimentos de primeiros socorros foram aplicados com os equipamentos de emergência do aeroporto, enquanto o atendimento especializado do SAMU era aguardado.